Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Irmãs, nós estaremos nesta manhã dando prosseguimento aos estudos no Antigo Testamento acerca da lei de Moisés e os 10 mandamentos. E hoje nós estaremos falando a respeito do 4º mandamento, que é a guarda do sábado, da lei à fé. Vamos orar? Pai querido, Deus santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que criou os céus e a terra, e a Sua glória, Senhor, resplandece em toda a terra. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, que a cada dia, Santo Deus, a gente possa sentir o Teu grande amor por nós. Pai querido, Deus santo, agora eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja nos direcionando, falando aos nossos corações de maneira clara, de maneira, Senhor, que nos dê discernimento a respeito da Tua palavra. Pai querido, Deus santo, muito obrigado, permanece conosco. É a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, abram as suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo de 1 ao 3. E diz assim a palavra do Senhor: de modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Nós vemos aqui, irmãs, pelo relato bíblico, e todas nós já conhecemos, não é? Que Deus, não é? Ele criou a terra, os céus e a terra em 6 dias, não é isso que está relatado? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma, lá no capítulo 1. E no capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, nós vamos ver que Deus havia terminado, a sua criação e ele descansou. Será que Deus, se cansa? Será que Deus precisou descansar? Bem, irmãs, eu creio que Deus ele nos deu um direcionamento, não é? Ele fez toda a sua obra, em dias, não é? Que a gente não sabe literalmente como foi esses dias, mas a palavra diz que em 6 dias ele fez, toda a terra, os céus, e que no 7º descansou. Eu vejo aqui que nós precisamos também, irmãs, descansar, Nós precisamos também tirar um tempo, para refletirmos sobre tudo aquilo que nós fizemos durante a semana, Um tempo de descanso é um tempo proveitoso, não é? E o nosso Deus, ele não precisa descansar, ele não se cansou, não é? Mas nós precisamos de ter, um dia para que a gente possa descansar. No outro dia, eu fiquei assim, maravilhada com algo assim que é corriqueiro no nosso dia a dia. À noite, eu falei: Senhor, como é gostoso a noite que Tu criaste, É aquele tempo para a gente recarregar as baterias, A gente vê muito agora na tecnologia o celular, a gente chega de noite, coloca ele lá na bateria, no recarregador, Eu acho que a palavra é essa, E aí o que acontece? De manhã ele está novinho, folha descansado, Nós também somos assim, mas nós precisamos, de descansar, de termos um tempo assim para que a gente possa refazer, as nossas energias para que a gente possa realmente produzir mais, E Deus pensou nesse descanso para nós, não é? E aí, muitos vão dizer assim: Deus santificou esse dia, E esse dia foi declarado santo, pois foi o dia que ele descansou. Bem, muitos irmãos vão dizer que nesse dia, pelo fato de Deus ter descansado, não podemos fazer nada. E justamente foi isso,
que Deus falou ao povo de Israel lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 em diante. Vamos conferir? Êxodo 20, do versículo 8 em diante, diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Certo, irmãs? Vamos para Êxodo, o mesmo livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo 12 em diante, que vai dizer assim: instruções sobre o sábado. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, que guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês. Povo de Israel, a antiga aliança, né? Entre mim e vocês. De geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar neste dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será o dia de sábado e será um dia de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Bem, irmãs, nós temos que fazer um paralelo entre o tempo, não é? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo que, né, nós podemos ver no Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento, as leis, os profetas, né? Aí depois vieram, né, os reis, tudo isso apontava para o quê? Que na plenitude dos tempos Jesus viria, não é? Então nós podemos ver que tudo que foi falado no Antigo Testamento, não é? O que permaneceu no Novo Testamento, a gente vai ouvir de novo, não é? Ali por meio de Jesus, né? E por meio também dos apóstolos, né? Que foram firmados em Jesus. Então, ao longo de toda a palavra de Deus, aquilo que foi estabelecido no Antigo Testamento, não é? E que vigora até os dias de hoje, nós estaremos, né, ratificando ali no Novo Testamento. E quando, né, Deus fala que o sábado, naquele sábado seria um sábado de descanso, um sábado que seria santo, um sábado que seria guardado, ele se refere ao povo ali de Israel, povo dele que estava prestes a ser estabelecido na terra prometida. Mas em lugar nenhum nós vamos ver isso no Novo Testamento, Jesus dando instruções aos seus discípulos acerca do sábado, não é? Não que Jesus viesse revogar a lei, não. Jesus veio para cumprir a lei e ele cumpriu cabalmente a lei do Senhor. E nós não vamos ver, né? Nós vamos ver que Jesus, ele, no seu ministério de mais ou menos 3 anos e meio, ele esteve com os seus discípulos e ele ensinou, né? Quantas coisas, né? Jesus ensinou para os seus discípulos, Jesus foi exemplo para os seus discípulos e que
Até hoje, né, através das Sagradas Escrituras, nós aprendemos, porque é a palavra do Senhor revelada a nós. Mas Jesus, ele não fala a respeito do sábado, não é? No sentido de conferir salvação, no sentido de se guardar literalmente do jeito que o povo de Israel, naquele tempo, não é, precisou guardar. A lei era, né, era um meio que Deus deu, né, ao povo de Israel para que fosse mostrado a eles o pecado. Mas homem nenhum conseguiu, né, cumprir a lei, porque qualquer um que esbarra num item da lei, ele é responsável por toda ela. Então, homem nenhum conseguiu, né, realmente cumprir a lei, mas Jesus vem, né, e cumpre a lei. Então, em Jesus, pela fé, e o justo vive pela fé, nós fomos justificados. E não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça de Jesus, que veio, não é? E se fez, né, maldito, porque a palavra de Deus diz que aquele que tropeçasse, né, na lei, ele era considerado maldito. E Jesus, ele se fez maldição por nós, por amor a nós. Não é? Então, hoje, nós não vivemos mais debaixo da lei. É por isso que nós não temos, né, esse hábito de guardar o sábado, porque em Jesus, né, Jesus veio e cumpriu, e Jesus, ele é Senhor acima dos reis, acima dos profetas, acima da lei de Moisés. Ele é Senhor e Senhor também dos sábados. Vamos recorrer à nossa palavra? Já cá no Novo Testamento, lá no Evangelho, deixa eu pegar aqui direitinho, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Porque, irmãs, tudo apontava, no Antigo Testamento, tudo apontava para a vinda de Jesus. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, não é? E a gente vai ver assim todo o cumprimento, né, da lei, né, através de Jesus, porque Jesus, ele não veio abolir a lei, ele não veio revogar a lei, mas ele veio sim cumprir a lei de Deus, e nos fez livre do jugo da lei, porque agora nós estamos na graça de Jesus Cristo, né? Pela fé sois salvos, né? Mediante, né? Nós somos salvos em Cristo mediante a fé, não é? Então vamos ver lá Mateus 12, de 1 a 12. Deixa eu ver aqui, Mateus 12, de 1 a 12. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Discussão sobre o sábado. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos? Vocês teriam condenado... Desculpa, irmãs. Vocês não teriam condenado os meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifício, pois o Filho do Homem é Senhor até do sábado.
Irmãs, os fariseus, não é? Eles eram responsáveis pelo ensinamento da palavra, das sagradas escrituras ao povo, não é? E os escribas eram os doutores da lei, né? Eram aqueles que sabiam interpretar, que também, né, sabiam tudo que estava escrito, né? Tinha sabedoria, sabia de tudo que estava escrito na lei. E ali eles eram o quê? Eles eram responsáveis por ensinar o povo a palavra. E aí eu vejo que realmente eles, sabendo de tudo que estava escrito, né, na Torá, que são, né, os cinco primeiros livros, né, e tudo que através dos profetas foi falado, eles não guardavam, no sentido de que eles não queriam, assim, né, entender. Quando Jesus vem e Jesus está ali diante deles, Jesus está ali com eles, né, eles nem por um momento se reportaram para a palavra, né, que eles deveriam saber de capa a capa. Eles nem tiveram, né, de reportar para a palavra e dizer assim, peraí, o que ele está falando? Né? E Jesus, ele vai confrontar os fariseus com a palavra, com as sagradas escrituras, com a sagrada escritura, não é? E aí o que acontece? Né? Jesus estava ali, né? E Jesus vai falar para eles que quando, né, Davi estava fugindo de Saul, ele chegou lá no tabernáculo e ele estava com fome, os que estavam com ele também estavam com fome, não é? E ali ele pergunta ao sacerdote, o que vocês têm aí para a gente comer? Nós não temos nada. Mas quem era a autoridade ali naquele momento? Era o sacerdote. E ele permitiu que Davi comesse. E Jesus ali, né, que é Senhor e Senhor do sábado, ele permitiu que os seus discípulos comessem, né? Aqueles grãos, né, que de repente seria trigo, eles comessem aqueles grãos para se alimentar. Jesus viu ali a necessidade, né, daqueles discípulos. Em outra feita aqui, em outra passagem bíblica aqui de Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 6, do versículo 1 a 11, vai dizer assim, outra discussão a respeito do sábado. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, é mais ou menos a mesma coisa, irmãs. Num campo de cereal, os seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos, né? E eu vejo assim, irmãs, que os fariseus, não é? Eles estavam sempre querendo pegar Jesus em alguma falha para acusar Jesus. Eles estavam sempre procurando ver o que Jesus fazia, onde Jesus estava, porque, né, eu vejo assim, Jesus passando de uma cidade para outra, de um lugar para outro, né? Ele de repente entrou ali naquelas plantações, né, de trigo, né? Mas os fariseus souberam, os fariseus estavam ali por perto para poder, né, realmente acusar Jesus de alguma falha, né? E lá no versículo 6 de Lucas, né, Jesus vai curar no sábado, né? Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão era deformada, a mão direita desse homem era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejava. Jesus é Deus, né? Jesus sabe não só do que vai no nosso coração, mas a intenção do nosso coração. E Jesus sabia, né, o que se passava no coração daqueles fariseus, né? Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente e então Jesus lhe disse, tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? Jesus perguntando a todos que estavam ali, né? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem, estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela ficou restaurada,
Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra eles. O que é lícito fazer, o bem ou o mal? Jesus viu ali, né, a necessidade daquele homem. Jesus viu ali, né, Jesus teve por aquele homem o quê? Compaixão. Ah, é sábado. Não, eu ia te curar, sabe? Mas hoje é sábado. Quer ver? Vamos lá para João, capítulo 5, do versículo 8 ao 11, que diz assim. Olha só, irmãs. João 5, de 8 em diante diz assim: Jesus lhe disse, levanta e pega a sua cama e ande. Mas antes, Jesus vai falar o seguinte: aquele homem que estava ali naquele tanque, ele já estava, né, ele era paralítico, ele não andava, né, há 38 anos, não é? E ali quando Jesus chega naquele lugar, né, Jesus pergunta àquele homem, né, se ele gostaria de ser curado. E aquele homem diz assim: eu gostaria, mas não dá para eu chegar no tanque, porque as irmãs conhecem, né, essa passagem. Não dá para eu chegar no tanque, porque cada vez que eu chego lá, não tem ninguém que me coloque lá dentro da água, né? E aí quando eu chego lá, o anjo já veio, já moveu a água e outro já ficou curado, não é? E Jesus, né, Jesus chega para ele e pergunta se ele quer ficar curado. Aquele homem diz que quer. E aí, o que acontece, né? Jesus disse, o homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-se, pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse, pegue sua maca e ande. Então, irmãs, nós vemos assim que, né, Jesus ele se preocupou com aquele homem. E os fariseus, os escribas, aqueles que viviam sempre tentando pegar Jesus em alguma falha, eles não tinham compaixão. Eles não viram o lado que aquele homem, né, estava ali, que aquele homem que estava ali, ele já estava assim há 38 anos. Não é? Então Jesus ia chegar ali e dizer para aquele homem assim: não, desculpa, eu ia te curar hoje, sabe? Mas hoje é sábado, eu não posso te curar. Não, de jeito nenhum. Jesus viu a necessidade daquele homem e teve compaixão, né? Ou então Jesus poderia ter falado assim: não, deixa para segunda-feira ou para domingo, porque hoje é sábado, hoje eu não curo. Mas na segunda-feira, lembrei, hoje, né, eu estou aqui, mas amanhã eu já não estou aqui, porque eu vou para outro lugar. Não. Jesus, ele teve compaixão daquele homem. Ele viu a necessidade daquele homem, assim conforme ele viu a necessidade dos seus discípulos em se alimentar porque estavam com fome, não é? Então Jesus, né, ele viu essa necessidade e Jesus estava ali. Então, irmãs, a gente vê que se Jesus quisesse ensinar mesmo, né, que esse sábado teria que ser guardado literalmente, que não se poderia fazer nada. Porque se a gente chegar lá em Jerusalém, lá, né, nos dias de hoje, nós vamos ver que aqueles judeus ortodoxos, eles guardam o sábado de tal maneira que até o elevador para nos seus andares, né, para que não, automaticamente, para que não, eles não precisem nem mover. E Jesus, né, Jesus curando nos sábados e vendo que estava sendo criticado, vendo que eles estavam querendo arrumar um jeito para incriminar Jesus, Jesus diz: gente, né, se vocês tivessem uma ovelha e essa ovelha caísse dentro de um buraco, vocês não iam fazer nada para tirar ela dali porque é um dia de sábado?
Tinha ali também uma mulher, né, que nós conhecemos o relato nos evangelhos, uma mulher que ela vivia curvada há 18 anos, presa por um espírito mau. E Jesus vai ali, traz liberdade àquela mulher, liberta aquela mulher, e era um dia de sábado. Aí Jesus diz, se fosse uma ovelha que caísse no buraco, vocês, né? Os fariseus, eles só olhavam os seus próprios interesses. Mas eles não tinham compaixão. Eles fizeram da lei um legalismo. Não, hoje não, porque é sábado. Mas quando aquilo tocava, né, em alguma coisa deles, eles... Né? Então Jesus, que é Senhor do sábado, Jesus diz, não. Jesus, se fosse algo assim para os cristãos, né, depois da graça de Jesus, guardar os sábados, literalmente, né, Jesus teria ensinado os seus discípulos. Né? Olha, vocês, né, 6 dias nós vamos evangelizar, 6 dias nós vamos, né, fazer tudo que nós temos que fazer, né, nossos afazeres, mas no sábado nós vamos descansar, porque esse sábado, não. A lei, ela é boa, ela nos mostrou, né, que nós somos pecadores e que por si só não alcançamos salvação, não é? E que não podemos cumprir, porque nós não temos mérito para cumprir a lei em todos os seus mandamentos. E olha que os 10 mandamentos são só um resumo, né, da lei do Senhor. Então, Jesus viu isso e Jesus veio na plenitude dos tempos trazer graça, né? Toda a lei ele cumpriu para que nós tivéssemos liberdade, que nós fôssemos libertos, né, da escravidão do pecado, e a lei se cumpriu nele. Ele também é Senhor dos sábados. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor que nos criou. É Senhor, conforme eu costumo, vou repetir sempre. É Senhor da história, de nossas vidas. E é Senhor dos sábados. Lá depois, em Colossenses, nós já vamos ver Paulo falando assim. Quer ver? Colossenses, capítulo 2, versículo de 16 e 17. Diz assim. Irmãs, meu óculos já está começando a ficar complicado, né? O óculos da gente às vezes falha, as letras às vezes são pequenas. Diz assim, né? Paulo falando aos Colossenses: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, né? As cerimônias de lua nova e os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade, né? Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida, né, na adoração a anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Então existiam ali, nós podemos ver, mas existiam ali no princípio da igreja, né, que quando Jesus veio e trouxe salvação, né, os apóstolos começaram a pregar, o evangelho se espalhou e muitos foram salvos. Né? A gente vai ver ali na pregação de Pedro que mais de 3.000 homens se converteram naquele dia, não é? Na pregação de Pedro nós vamos ver, né, Paulo andando e pregando o evangelho, né? Paulo que era perseguidor de Cristo, né, e da sua igreja, agora, né, ele pregava o evangelho. E nós vamos ver ali, né, que muitos deles vieram a Cristo, não é? Mas eles vieram ainda, né, muitos judeus, né, que se converteram, eles vieram, né, o que a palavra chama de judaizantes, eles vieram e queriam implantar a lei. Não, nós somos salvos por Jesus, sim, mas nós precisamos de observar a lei. Eles queriam que a lei caminhasse junto com a graça de Jesus, e não, porque Jesus já tinha vindo, né, e Jesus tinha cumprido toda a lei. Né? E agora é pela fé. É pela fé. Eles queriam que, eles diziam que se não se observasse a lei, a pessoa não poderia ser salva. E a salvação é pela fé.
É pela fé em Jesus. É pela graça, algo imerecido. É o favor de Deus em nossas vidas. Não é? Então Jesus veio para nos trazer o quê? Vida, não é? E ali a gente vai ver, né, que a palavra, né, que a letra, a lei, ela mata. Por que ela mata? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Só Jesus que conseguiu cumprir a lei. Mas o Espírito o quê? Torna vida, vivifica. Hoje nós somos salvos mediante a fé, não é? Isso vem de Deus, não é? Não é para observar, não é observando as leis a lei que você vai ser salvo, pois a salvação ela vem através de Cristo. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, né? A gente vai conferir isso, a gente vai ver isso. Por quê? Porque a gente costuma chamar de Gálatas a carta da liberdade. Por quê? Né? Ela vai falar a respeito disso. Deixa eu só pegar aqui o texto, Gálatas capítulo 3, versículo de 23 a 26. Gálatas 3. Gálatas 3, que é a carta chamada Carta da Liberdade, não é? Paulo, ele pregava o evangelho, veio ali os judaizantes querendo, né, os judaizantes e outros querendo dizer que não era bem aquilo, e o povo estava naquele inteirinho ali, acreditando em Paulo, sabendo que Paulo falava a verdade, mas os outros vinham e eles estavam assim, e aí Paulo vai lá e diz, olha, se vier um outro evangelho, né, que chegue a vocês, que não seja o evangelho de Cristo, que seja maldito. Não é? Então, em Gálatas 3, 23, 26, vai dizer assim: filhos de Deus pela fé. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Guardar os sábados, irmãs, Deus dirigiu-se ao povo de Israel que eles guardassem o sábado. Que eles, né, realmente ali, literalmente, naquele dia, não se fizesse nada, né? Não se fizesse nada de trabalho, porque seria um dia dedicado ao Senhor. Nós, cristãos da nova aliança, em Cristo Jesus, né, nós vemos assim que Deus, né, ele colocou ali aquele descanso para que nós também tirássemos um dia, não é? Para que a gente pudesse adorar o Senhor, para que a gente pudesse fazer, né, olhar a necessidade dos nossos irmãos, não é? Mas todos os dias são santificados através de Cristo. Este é o dia que nos fez o Senhor. Cantemos e regozijemos, nos alegremos nele. Todos os dias são, né, dedicados ao Senhor. Quem tem a salvação em Cristo, quem, né, tem essa alegria em Cristo e a alegria de fazer a sua vontade, porque realmente é os que fazem a vontade de Cristo, né, é os que o amam. Nós vamos não se alimentar num determinado dia, mas nós não vamos nos alimentar da sua palavra, dos seus ensinamentos, dia após dia. Os fariseus, os escribas ali, eles perderam a oportunidade. Quantos profetas gostariam de estar ali no lugar deles? Que olhava para a promessa, mas não tinha visto a promessa. Quantos?
né? E aqueles fariseus, né? Os discípulos de Jesus, eles estavam ali, né? Comendo, bebendo dessa fonte inesgotável que é a palavra do Senhor. Hoje, a gente celebra, né? No dia de domingo, não que a gente dissesse, não, a lei era o sábado, a gente converteu a lei do sábado no domingo, não. Mas nós celebramos que o domingo foi o dia que Jesus descansou, que Jesus, né, ressuscitou, né, de toda a sua obra de salvação. Não é? Jesus veio, o seu ministério, depois Jesus foi crucificado, não é? E nos trouxe salvação por intermédio da cruz. E nós hoje, nós celebramos o dia de domingo, né, para estarmos, quando podemos, né, na igreja. Nesse tempo tem sido difícil, mas todos os dias são o dia do Senhor. Então, irmãs, não vivemos mais debaixo da lei, não vivemos mais, né, subjugados à lei, mas nós vivemos no tempo da graça. E essa graça quem nos deu foi Jesus, que veio, cumpriu toda a lei e que hoje está, né, à destra do Pai, intercedendo por nós. Que a gente possa, queridas irmãs, agradecer ao Senhor, não é? Porque debaixo da lei nós estávamos condenados. E hoje nós somos salvos mediante a fé, né, que Jesus nos trouxe através da sua graça. E no crer em Jesus nós somos salvos. Que Deus possa assim nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa falar um pouco mais ao coração das irmãs. Qualquer dúvida, a irmã Vilma está por aqui, não é? Com muita saudade de vocês, tá? E, irmãs, eu gostaria assim de pedir algo a vocês, que se a aula estivesse chegando, a reflexão estivesse chegando até vocês, que vocês, né, fizessem aquele acenozinho assim do tipo joinha, no sentido assim de colocar no nosso zap, né, das senhoras, para que eu possa saber que as irmãs estão recebendo, né, as reflexões, as nossas aulas, tá bom? É a preocupação minha e vou fazer aqui as palavras de Clarice e de Marilene, né? Nós temos essa preocupação, será que as aulas estão chegando até as irmãs? Será que as irmãs estão recebendo? Não é? Então, irmãs, tá? As irmãs, não precisa assim de tecer comentários, não. É só de, né, botar aquele dedinho assim, dizendo, recebi a aula, estou participando. Isso aí é algo assim que nos preocupa, pois nesse tempo onde a gente ainda está, né, recluso aos nossos lares, nós precisamos de saber se a palavra tem chegado e se as irmãs têm estudado a palavra. Isso aqui é só apenas um pouquinho, mas temos que mergulhar nesse tesouro inesgotável que é a palavra do Senhor. Amém? Que Deus a todos nós abençoe. Fiquem na paz, irmãs.